Qual foi a pergunta mais impactante que você já recebeu ou fez? Você se faz perguntas? Como fazer perguntas pode ajudar a enxergar novos ângulos em assuntos que parecem banais e corriqueiros? Será que a AI está nos ajudando a perguntar mais? E até mesmo a fazer perguntas mais certeiras? Se você também acredita no poder da pergunta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio de hoje com João Batista Júnior, repórter da revista Piauí e um dos nomes mais influentes do jornalismo contemporâneo. Com certeza, um perguntador por excelência. João, é um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Eu queria começar com uma pergunta, que é exatamente o que uma pergunta é capaz de fazer, especialmente nesse momento que a gente vive aí com tantas narrativas. No teu Abre você falou assim, qual a pergunta mais difícil que você já fez, talvez? Eu acho que tem uma coisa que é muito fascinante e quem é jornalista sabe disso. Às vezes não, você tem que apurar muito antes de chegar em um personagem, né? Então, se eu vou entrevistar um estilista, eu vou pesquisar a respeito da vida dele. Muitas vezes você fala com pessoas do entorno para poder ter apuração suficiente e extrair o melhor da pessoa, né? Você não chega ali do nada. Mas, às vezes, as perguntas mais elaboradas, mais bem pensadas, mais cabeçudas, elas não trazem a pessoa. E, às vezes, você perguntar um banal, você está bem? Vem alguém ali. Tá. Olhando no olho, isso não é para o telefone, isso não é para o WhatsApp. Mas você chega no momento, eu cubro hard news, né? Notícias que estão acontecendo, digamos assim. Então, assim, numa tragédia ou numa... Eu estou fazendo uma matéria sobre um cantor que está com um processo de demência. E daí eu perguntei para o filho dele, é um processo que tem avançado e é relativamente recente. Era Parkinson, descobriu-se que é outra coisa. Eu falei, como você está com seu pai assim? Daí a pessoa... Chegou. A matéria, o Abre vai ser esse. Porque eu tinha falado com o médico, questões técnicas a gente tem, entendeu? Sim. Isso é fácil. Mas você descrever o estado de espírito de alguém vem da pergunta banal. Como você está? Legal. Então eu posso entender que a pergunta ela é capaz de fazer isso, de trazer a pessoa para a conversa? A pergunta é capaz de trazer, não só trazer a pessoa para a conversa, como você conseguir conquistar alguém, né? O que é o papel de um repórter? Você não tem obrigação de me falar nada. Sim. Nada, certo? Mas eu quero tirar de você informações. Então eu estou ali para te escutar. E eu só consigo te escutar fazendo perguntas. Então, a pergunta é capaz de... Nossa, de tudo. De tudo. Desde você conquistar um amor até você conseguir uma boa matéria. Assim. Eu acho que a pergunta ela é a base do... Enfim, eu sou um operário da pergunta, né? Eu pago minhas contas fazendo pergunta. Tem um jeito certo de fazer pergunta, João? Eu acho que sim. Eu acho que dá... Como jornalista, a gente, com um crachá de jornalista, digamos assim, a gente tem o poder de poder perguntar tudo. Sim. E eu acho que dá para perguntar tudo, desde que você tenha educação, jeitos e formas. Então, para um amigo meu, numa mesa de bar, eu não posso falar, ô fulano, quanto você ganha? Não me compete, certo? Como repórter, entrevistando um médico para perfilá-lo, um artista, um político... Essa pergunta cabe. Sim. Se aquele perfil, né, couber a isso, porque nem todos os perfis você tem que saber de coisas que não competem àquela matéria que você está fazendo. Mas com educação e com jeito, dá para perguntar tudo. Eu lembro que eu já entrevistei o Silvio Santos uma vez, e ele, durante a conversa, ele não dava entrevista há milhões de anos, e durante a conversa ele falou que ele tinha operado a próstata, além de um câncer de pele. E a mulher dele estava muito de chamego com eles. Eu perguntei, vocês ainda namoram? Eu não fui na casa dele para perguntar se ele transava, entendeu? Mas ali, naquele contexto, com a mulher dele abraçando ele, tinha carinho, tinha amor, e ele tinha acabado, fez sentido. E ele respondeu, ele deu risada, respondeu, eles falaram, e foi ótimo. Mas eu acho que você trouxe, né? Você falou contexto. É isso, Porque, às vezes... repórter também consegue ser maldoso e tem suas estratégias. Eu falo com você durante 1 hora para azeitar e daí eu perguntar o que eu quero.
Um objetivo ali organizado, né? Você precisa fazer essa sala. Caso contrário, você perde o personagem. E como é que é quando não funciona, assim? Quando não rola, quando fica um momento mais delicado, quando fica aquela coisa monossilábica, quando a conversa não está rendendo? Tem algum caminho? Nossa. Você sabe que, às vezes, a não resposta também é muita parte da personalidade de alguém. Então, os silêncios ou os eventuais atritos, as grosserias, eles, no caso de um perfil, ele pode super caber. Entra ali, os embates todos. Então, eu acho isso pode ser muito rico para o tipo de jornalismo que eu faço. Por exemplo, quem faz um jornalismo diário, de TV ou de rádio, você necessariamente precisa que a pessoa fale. Caso contrário, você não tem matéria. Você está entendendo? Agora, no meu caso, se eu vou entrevistar alguém e a entrevista não rendeu muito, não tem problema, porque eu não vou fazer o que a gente chama de ping-pong, que é pergunta-resposta. Eu posso fazer um texto corrido. Você está entendendo? E no texto corrido, eu posso contar coisas da pessoa que não necessariamente são aspas dela. Agora, quando é ping-pong, é mais raro. Agora, sim, tem gente que... Eu acho que ser humilde é muito importante. Porque, por exemplo, e educado, né? Eu não vou chegar com petulância para o médico para falar de um assunto que eu não sei. Eu peço licença, eu peço desculpa a minha ignorância, doutor. Mas que tipo de câncer que é esse? Curiosidade, né? Mas você perguntar com humildade. Porque, às vezes, a pessoa é um pouco arrogante e a educação e a humildade, ela desarmam o outro. Totalmente. Acho que é uma boa coisa para se relembrar. Porque se você chega ali sabendo de tudo, e não tem problema, eu não vejo como problema, você não saber. Entendeu? Eu estava entrevistando recentemente um político e ele começou a me dar um contexto de uma coisa da eleição de 22 que parecia que ele estava falando grego. Eu falei, Eduardo, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Eu não sei se eu não estava no Brasil, se eu não li os jornais, mas assim, me desculpa, eu preciso entender do que você está falando. Ah, tudo bem, desculpa. Daí a pessoa vem porque eu perguntei com educação. Sim. Porque se eu falo, eu poderia fingir que eu sei. E depois reescutar, a partir disso apurar. Mas se fica um buraco ali na tua cabeça de que você não está entendendo, por que eu vou avançar com a conversa? Não, e também você perde a oportunidade de fato entender algo, né? Ou de descobrir. E depois era uma coisa mega mais irrelevante, assim, no fim das contas, porque eu estava fazendo. Mas você tem que perguntar. E você tem que falar, para saber conduzir. Por exemplo, porque eu quero alguma coisa de alguém e essa pessoa, às vezes, quer caminhar para um outro assunto. Sim. Daí você tem que pegar na mãozinha dela e falar, vem pra cá. Com esse mesmo personagem, ele queria falar sobre urna eletrônica. Daí eu falei, pelo amor de Deus, não vamos falar disso. Eu falei, você mudou o seu entendimento sobre urna eletrônica? Porque se você mudou, aí é notícia para mim. Se você não mudou, eu não quero saber disso. Isso já está falado. Eu viajei para cá para estar contigo, mas não quero falar de urna eletrônica. Daí ele deu risada. Você consegue desmontar a pessoa também, Total. sabe assim? Eu ia te perguntar isso, assim, como é que você faz para quebrar o gelo? Porque eu acho que esse lugar de mais conforto, ele também é um lugar onde a conversa rende mais, né? Super. Cara, eu acho que eu sou repórter, se eu tivesse de fazer faculdade, eu faria jornalismo de novo. Então, eu nasci para isso. Eu amo fazer reportagem. A gente tem amigas aqui que são editoras também. Eu não tenho o menor talento para ser editor. Eu não tenho... Mas eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. E pessoas variadas, assim, de mundos muito variados. E eu acho que eu sou uma pessoa naturalmente simpática. Sim. Eu acho que eu tenho isso... Totalmente. Eu tenho os meus defeitos, que eu sei que são muitos, mas essa qualidade eu tenho. Talvez pela família. Eu nasci numa família sou eu e mais 3 irmãs mais velhas. Meus pais se separaram quando eu tinha 13. A minha mãe é muito, muito, muito expansiva, muito festeira. As minhas irmãs, os meus cunhados, eu tenho um monte de sobrinho, a minha família é grande. Então, eu me senti muito amado a vida toda, sabe? E eu gosto de gente, assim, eu gosto de gente. Eu ia te falar isso, assim, minha percepção de estar se conhecendo agora, mas é que você é interessado. Isso. Eu sou genuinamente interessado pelas pessoas. Eu acho que isso o interlocutor consegue sentir. Legal. Tipo, você olhar no olho, você perguntar. Sim. E não é falso, porque tem gente que faz isso, às vezes, existe uma... É fácil
Enfim, existem macetes para conquistar alguém que eles são meio bestas, assim, sabe? Eu poderia olhar para tua cara e falar assim, nossa, que camisa linda. Supostamente você já vai gostar de mim. Você me agrada. É um bom começo. Mas isso é muito fácil. É um caminho muito fácil. E as pessoas percebem. Porque quem lê bem pessoas, eu acho que um repórter, depois de alguns anos de estrada, eu tenho 40, você consegue ler bem as pessoas. Ou ao menos um pouquinho. Sim. Isso é bom, isso é ruim. Porque também você sabe quando as pessoas estão sendo falsas contigo. E esses macetes fáceis, falsos, eu acho que eles são muito... Às vezes, de fato, cabe. Às vezes a pessoa está linda, deslumbrante, Sim. Falo, elogio, mas... Mas vai rolar natural também, né? É natural. Vai rolar natural também. Mas acho que o ponto do interessado responde bem a pergunta, assim, porque, de fato, se você demonstra interesse, você vai fazer perguntas, vai ficar curioso, você vai trabalhar a humildade que você comentou. Acho que a chance de fluir uma conversa é muito maior. Agora, perguntas difíceis. Todas dão para ser feitas. Todas. Eu pergunto para a pessoa se ela roubou, no caso de um político. Então, assim... Vai ter uma técnica. Às vezes tem uma coisa que a gente pode usar ironia, sabe? Por exemplo... Eu trabalhei alguns anos na Veja e eu tive uma editora chamada Vilma Grisinski. Ela tem um dos melhores textos do Brasil, assim. A Vilma é extraordinária. E aí ela falava que cada repórter tem as suas estratégias para obter. Às vezes, você tem que ser cínico. A pessoa está contando uma coisa, você fala, nossa, jura? Verdade? Outras vezes, você tem que demonstrar para a pessoa que você sacou que ela está mentindo. Por exemplo, eu fecho meu bloquinho. Entendi. Eu estou conversando com você, daí você entrou num túnel louco ali, está falando umas coisas que... Pego, fecho o bloco, paro de anotar. Entendi. Eu não preciso falar para ela. E às vezes a gente consegue com o recurso da ironia. Nossa, não acredito, sério? Então dá para você... Por exemplo, com esse cara nos Estados Unidos, Eduardo, eu peguei e falei para ele, não vamos falar de um eletrônico, pelo amor de Deus. Mudou seu entendimento? Então dá para você, com o recurso do seu carisma, da ironia, você falar, não, esquece isso, cara, vamos para outro lugar. Entendeu? Por exemplo, essa mesma pessoa falou assim... Bom, Eduardo Bolsonaro, pode falar, né? Claro, na matéria da Piauí. E daí ele estava falando assim, o que ele tem trabalhado lá nos Estados Unidos, em prol da anistia do pai dele. Eu falei, vem cá, você é formado em Direito pelo UFRJ. Você passou num concurso da Polícia Federal. Tecnicamente, você é inteligente. Eu falei assim para ele. Você acredita que um país pode intervir na justiça de outro? De outro. Ah, sim. Depois, você está falando sério? Sim. Eu falei, você estudou isso na UFRJ? Não, João, mas está claro. Então, assim, você vai pegando a pessoa... Porque, assim, eu não posso chegar para ele e falar assim, escuta, fulano, você está louco de achar uma coisa dessa? Sim. Eu fui pelo que ele tem. Total. Ele tem um diploma de Direito pela UFRJ, ele é concursado pela PF. Supostamente, é um homem que tem conhecimento jurídico. E tem muito mais do que eu. Quem sou eu perto dele, juridicamente falando? Mas, você pega a pessoa ali depois, entendeu? Mas eu acho que tem uma coisa que fica para mim enquanto escuto, que é... Você também... respeita ele antes para depois você perguntar. Você está entendendo? Você é preparado. Ainda assim, você acha isso? Totalmente. Eu acho que é exatamente isso. Você respeita a pessoa e você constrói a partir do que ela te entrega, mas também você se respeita, né? Porque você está conduzindo a conversa. Sim. Dá para perguntar tudo. É um bom direcional. Agora, qual foi a pergunta mais difícil ou mais impactante que você fez e que você recebeu? Eu acho que, assim, a pior coisa que tem para o jornalista, e aí eu entro na casa das pessoas, na vida das pessoas, pedindo desculpa já, é quando você vai cobrir crime. Então, por exemplo, eu fiz uma matéria... No ano passado, eu fiz o perfil do Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo. A gente tinha uma curiosidade de saber quantas pessoas ele havia executado, né? Então, ele construiu a carreira dele falando que enfim, pin na cabecinha, pin não sei onde. Isso é um cartão de visitas para ele. É um elemento dele. É um elemento dele. Ele construiu a carreira dele assim, ele foi escolhido para ser secretário assim e a vida dele prospera dessa forma. Jogo jogado. Essa é a política. Só que, como jornalista, a gente tem que documentar e entender. Então, eu perguntei para ele, quantas pessoas você matou em confronto? Daí, não tem esse número, perdi as contas, mais de 50, mais de... O que a gente fez?
A Piauí é muito maravilhosa, porque a Piauí tem tempo para fazer coisas. Essa matéria demorou 9 meses, mas eu não fiz só ela, porque eu faço milhões de outras coisas ao longo do caminho. Mas a gente fez o seguinte: todo homicídio, ele tem de ter... ele abre um processo, um inquérito, né? Seja um confronto policial, seja bandido e pessoas civis. Então, a gente foi atrás de todos os processos por confronto do Guilherme Derrite. Só que ele trabalhou nas ruas entre 2009 e 2012. Então, esses processos estavam no Arquivo do Estado de São Paulo, que fica em Jundiaí. Então, a Piauí, com a advogada da Piauí, Thaís Gasparia, a gente entrou com um pedido. Só que são processos públicos. Homicídio é processo público, não é segredo de justiça. A gente pediu o desarquivamento desses processos. Então, eles estavam em comarcas de Osasco, de São Paulo e de São Vicente. Então, eu fui para esses lugares, uma vez que eles foram desarquivados, e eu tirei foto de tudo. Um a um. Eu posso. Só que alguns têm 1.500 páginas. Caramba. Aí, a partir disso, a gente conseguiu contabilizar. Entendi. Só que daí tem mais. A gente queria ir na casa dos parentes das vítimas para saber se o que estava no documento oficial era de fato verdade. Daí eu fui em Osasco, num CDHU, que estava sem porta, sem nada. Super, sabe, esses CDHUs que estão muito sem manutenção. É uma favela vertical. Tá de pé. Aí eu perguntei para uma pessoa que saiu: você conhece fulano de tal? Ela falou: não. Eu falei: mas é esse endereço? Ah, sim, o nome já estava errado no documento. Daí, quando eu bati na porta da pessoa, bati na verdade na janela, abriu, era mais ou menos 1h30 da tarde, abriu a janela um jovem assim, um olho, estava dormindo visivelmente. Eu me apresentei, falei: oi, eu sou o João Batista, eu sou repórter da revista Piauí, e eu estou fazendo uma matéria sobre o Guilherme Derrite. Tá. Eu queria muito falar com o fulano de tal, que era o pai dele. Daí ele falou assim... eu falei: você sabe quem é o Derrite? Ele falou: sim, quem matou meu irmão. Olha só. Há 15 anos eu estou esperando a imprensa bater na porta da minha casa. Caramba. Aí a conversa com esse pai, que teve um AVC um dia depois do filho morrer, e esse filho dele trabalha como entregador de pizzaria de madrugada, porque ele precisa dar comida para o pai. Ali. Foi uma conversa assim, que você está massacrando a pessoa, de certa forma. Sim. Eu estava no meu celular, eu estava com todos os... Eu estava com laudo de IML que eles nunca tinham vistos, entendeu? Por onde a bala entrou. Então, o cara estava ali, eu estava perguntando coisas para ele, mas ele também queria saber o que eu sabia. Então, foi uma conversa que eu fiz pai e filho chorarem, pedindo desculpa. Mas eu tinha que fazer aquelas perguntas. E isso é uma coisa que aconteceu há muitos anos, mas também quando é recente, é mais dolorido ali ainda. Teve uma matéria que a gente fez aqui, ainda sobre segurança pública, é uma menina de 13 anos que ela foi executada pela polícia. Enfim, confundiram o cara da moto com ela, esses casos escabrosos, que são sempre pessoas anônimas, mas sempre mesmo padrão de pessoa, que Total. A gente sabe bem. E aí, eu falei com a mãe dela 2 dias depois dela enterrar a filha. É uma coisa horrorosa, assim. Isso é horrível. E você tem que perguntar. E aquela mãe quer falar comigo, porque ela sabe que a pressão da imprensa... vai ajudar de alguma forma. Sim. A investigação em relação aos policiais, a investigação em relação a um erro médico, a investigação em relação a uma corrupção. A imprensa é muito valorosa, é muito importante. Porque quando a gente pergunta e constrói uma reportagem, a gente bota uma pressão. Então, ela sabe que seria importante falar comigo, eu quero contar aquela história, mas o momento é muito horroroso. A ferida está latente ali, né? É horrível, é horrível. Tem uns áudios que... mas eu peço desculpa, eu falo assim, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas de eu estar aqui contigo nesse momento e fazer tais perguntas. Eu já peço desculpas de cara. E qual foi a mais difícil que você recebeu? A pergunta. Pergunta que eu recebi mais difícil. Porque eu acho que é mais difícil, assim, eu acho que as perguntas mais difíceis, eu acho que daí elas não são de ordem de trabalho, né, mas são mais pessoais. Do João, talvez. Mas eu acho que uma pergunta, assim, no caso de família, de relacionamento, você está feliz? Tão simples, se você for... mais difícil, né? É bem complicado.
É bem complicado. Ou, por que você fez isso? Porque quando a pergunta te obriga a raciocinar e olhar para dentro, eu acho ela difícil. Mas eu gosto dela. Ela vai gerar movimento, né? Ela vai gerar movimento. Ela vai mexer. E movimento é vida. Totalmente. Andar para frente é vida. E assim, quando você olha para dentro, aí é complexo, entendeu? Pergunta que eu recebi, essa... Putz, que mais difícil... Eu acho, você está feliz? Eu acho essa, para alguns momentos específicos, eu acho essa, porque eu falo. Não tô, não gostei, eu falo. É engraçado você falar disso, porque eu trabalhei no corporativo antes de começar a empreender e eu tinha o costume de, ao invés de perguntar se está tudo bem, eu perguntava, e aí, feliz? E várias vezes as pessoas paravam. Elas desmontam. Porque, tipo, como assim, feliz? É complexo, né? Saía, parece que quebrava um pouco a expectativa, o normal, né? Que é tipo, Sim. e aí, tudo bem? Tudo bem, né? Mesmo Sim. que tá tudo uma coisa horrorosa, você vai Sim. falar que tá tudo bem. Mas realmente, e acho que conversa com o que você falou antes, né? Que são essas perguntas verdadeiras. Supostamente triviais, mas elas são muito profundas. singelas. Elas são muito profundas. Tem um livro chamado Talvez Você Tenha que Falar com Alguém. Vocês já ouviram falar desse livro? Eu comecei a fazer terapia depois de ler esse livro. Conta mais. O que é esse livro? É uma mulher dos Estados Unidos que ela trabalhava como produtora-chefe do ER, aquela série do Sim. George Clooney. E, ao fazer essa série, ela se encantou pelo mundo da medicina. Tá. Então, ela foi estudar para ser médica. Ao entrar na medicina, ela se deu conta de que ela não queria ser uma médica de sangue, digamos assim. Ela queria ser uma psicoterapeuta. Daí ela foi estudar isso de novo. Então, o livro é sobre ela e sobre a histórias de alguns dos pacientes. Mas o livro começa da seguinte forma. Ela toma um pé na bunda do namorado. Aí, ela acha que o namorado foi injusto, que ele foi sacana. Puta que pariu, aconteceu isso comigo e tal. E ela, terapeuta, precisa de um terapeuta. À medida que ela faz a terapia, ela viu que não é bem assim. Porque ninguém é 100% vilão e nem é 100% herói. Sobretudo num relacionamento, né? Exato. E ela conta isso intercalando com histórias de pessoas diferentes. Cara, é fantástico. E daí ela fala do talvez você precise falar com alguém, porque ao falar com alguém você tem que fazer perguntas. E você tem que se fazer perguntas. E se ouvir, né? Sim. É fantástico. Eu terminei o livro e procurei terapia, sabia? Eu já estava meio com ideia de fazer terapia. Eu fiz terapia lá atrásão, e daí nunca mais eu tinha feito. E eu estava com uma coisa... Por conta do trabalho, eu estava com uma questão que estava me incomodando bastante. Mas eu não sabia, até ler o livro, que a terapia poderia ser a solução. E foi. Eu quero explorar isso mais com você, assim, com relação a... A minha terapeuta perguntou assim, quando eu cheguei lá pela primeira vez. Essa foi uma pergunta difícil. Por que você está aqui? E daí eu respondi para ela, eu não estou dormindo direito. E daí ela falou, por que você não está dormindo direito? E aí começou. E às vezes você vai pensando numa coisa. Daí você abre uma gaveta, abre outra, vai para um outro lugar. E a pergunta faz isso, né? A pergunta faz isso. É, Eu quero perguntar mais relacionada a um pouco de como que a gente sai desse lugar, que eu acho que também a gente estuda algumas coisas relacionadas a isso e você vê que naturalmente é mais fácil você não perguntar, até porque você fica num lugar de dia a dia, de conforto, onde vai indo, é assim, vai. Uhum. Né? Ou seja, essa pausa, você olhar e falar, opa, aqui cabe uma pergunta, não estou entendendo o que está acontecendo, ou tem algo que eu preciso descobrir, talvez, um pouco mais, ela requer um certo esforço. Sim. E uma escolha. Sim. Né? Agora, acho que tem uma coisa acontecendo que é o AI, né? E tem muito essa coisa de se o AI te ajudar a aprender a perguntar, né? Porque ele reage muito a perguntas. Ao estímulo que você dá. Ao estímulo que você dá. Como é que você vê isso? Assim? Você acha que, de fato, essa tecnologia ela vai ajudar as pessoas a aprenderem a fazer perguntas melhores? Acho que não. Acho que é o oposto. Porque é o seguinte, existem as perguntas que elas são perguntas técnicas, correto? Então, assim, você é um advogado, eu sou seu cliente, você quer saber a respeito de um caso meu que você vai pegar, ou da minha empresa.
São perguntas frias e técnicas. Eu acho que daí o ChatGPT ou outras plataformas de IA, elas podem ser muito, muito úteis para sintetizar, para organizar, para apurar outros processos que podem ser correlatos e depois você chegar num denominador comum. Ela é muito, muito útil. Legal. Mas para o tipo de jornalismo que eu faço, não. Aí você precisa do olho no Não, olho, eu não né? tenho ChatGPT. Assim, primeiro, eu acho que eu abasteço o ChatGPT. Eu crio notícias, eu trago novidades que talvez seja útil para ele. Ele vai não aprender o lá, contrário, né? entendeu? Eu quero contar histórias que não foram contadas. Então, assim, então eu acho que nesse sentido não. Agora, sobre fazer pergunta, vou falar do meu quintal, que é o jornalismo. Total. Né? No jornalismo, é óbvio que tem matérias que você faz complementos por telefone, que você pega e conversa com a pessoa por WhatsApp, tá tudo certo, são recursos. Mas tem matérias que são mais imersivas, perfis ou coberturas mais intensas, assim, que eu preciso de você. Eu preciso do teu olho, entendeu? Eu não consigo perfilar ninguém por telefone. Consigo fazer um outro tipo de matéria por telefone, que tem o seu valor. Mas matérias profundas dos tipos que a Piauí faz, aí não tem robô que substitua, cara. Assim, eu não consigo, pelo menos até o momento, né? O robô não consegue substituir. Eu não consigo contar descrever como você me trata, como você senta, como você conduz uma coisa pelo ChatGPT. Então, para coisas técnicas e frias, eu acho que daí ele pode aprimorar as perguntas. Sim. Mas para outras coisas eu acho que não. O contato humano faz muita diferença, né? E conta muita coisa, né? Sim, porque o corpo pergunta. E fala. Existe a pergunta que vem da nossa boca, mas a minha postura, o jeito que eu te olho, eu posso estar te perguntando, ou te convidando, ou me retraindo. Então, assim, existem milhões de linguagens que não são só as que saem da nossa boca. Agora, o que você escuta quando não é falado também? Tem um pouco dessa, né? Você falou um pouco do corpo fala, um pouco dessa dinâmica que acontece no humano, mas... Então, o não dito, ele é tão importante quanto numa matéria. Fala disso, vai. Como é que isso acontece para você? Para o jornalismo e para o João? Porque, por exemplo, quando a pessoa não quer tratar de um assunto com um jornalista, é ali que eu vou querer me meter. No caso do Eduardo Bolsonaro, eu falei assim para ele, ele falou, eu contratei um escritório aqui nos Estados Unidos para me ajudar com as questões burocráticas junto à Casa Branca. Eu falei, qual escritório? Ele falou assim, eu não vou falar. Daí eu falei, não tem problema, mas eu como repórter vou atrás disso. O que ele fez? Ele jogou uma tocha de luz em cima disso, que me deixou obcecado até eu conseguir a informação. Então é isso. Então assim, quando a pessoa, João, sobre esse assunto eu não quero falar. Quando a pessoa fala isso, para o jornalista, ela está jogando fermento, whey protein. Ela né? te Assim, falou sobre o que a gente vai falar. É justamente o que eu vou querer falar agora. A não ser que ela dê uma resposta plausível, que no caso dele não era. Não foi. Ele só não queria falar, ele não tem obrigação de falar, mas eu tenho o desejo de... Porque isso é de interesse público, evidentemente. Quando a pessoa também fala, por exemplo... Você sabe que tem, às vezes, um small talk, né, antes de uma entrevista? Muitas vezes. Um aquecimento ali. Você fala do tempo, da vida, do elevador, do filho, enfim. Ali a pessoa já mostra quem ela é. Então, por exemplo, se ela fala de mal de algum colega, de algum competidor, de alguma coisa, você já vai pegando parte da característica dela. E nem estava no teu objetivo discutir isso, só que ela está te entregando coisas que são muito mais enriquecedoras, valiosas, do que ela imagina. A Consuelo Jags, que é uma grande amiga minha e repórter da Piauí, ela conta uma história maravilhosa que é sobre um banqueiro, o Daniel Dantas. Ela foi na sede do Opportunity no Rio de Janeiro, ela perfilou ele. E estava escutando música clássica o tempo todo. Daí quando ela foi falar pra ele, nossa, você gosta de música clássica, né? Ele, hã? Ué, tô escutando em todos os ambientes, desde o elevador, sala de espera, sua sala. Ah, não, é que eu tenho medo de ser grampeado, escuta telefônica, então eu coloco essa música. Ela abriu o texto assim. Então, se você não tem falou pra caramba. Acabou. Falou tudo. O cara é paranoico. Falou tudo. Então, assim, se você não é um observador, você tá lascado no caso do jornalismo, porque Deus e o diabo moram nos detalhes, entendeu? Então é aí que você pega a pessoa.
Você tá entendendo? É aí. Totalmente. Você descobre sobre alguém, muitas vezes pelo que não é dito. Mas você tem que perguntar. Ou também você tem uma pista de por onde começar uma conversa, né? Ou começar uma dinâmica de Mas perguntas. é isso, é muito... Vou voltar para o Eduardo Bolsonaro que eu acabei de fazer. A gente estava almoçando, ele pediu uma salada de frango com rúcula. Aquele Brutamontes pediu isso. Eu falei para ele, você tá tomando Mondiaro? Perdi 18 quilos em 2 meses. Não só estava tomando, como estava feliz da vida. Sim. Então assim, porque um Magaman, né, um brucutus, pedindo esse tipo de comida, se ele pedisse uma picanha, um boi, tudo bem, né? Aquela salada com uma água com gás, eu falei, gente... Tinha algo a dizer. E é uma delícia isso. Então, assim, o não dito é que você tem que perguntar. Eu poderia, por exemplo, na matéria, eu poderia descrever. Ele pediu essa comida. Lindo, maravilhoso. Isso é um recurso também nosso. Mas se você pergunta, vem muito mais coisa do que eu imaginava. Sim. Eu perguntei, tipo, você está pedindo isso? Você está tomando Mondiaro, né? E aí vem, entendeu? Só que a gente tem que perguntar, tem que observar e perguntar. E também você dá a chance de ouvir, né? Da pessoa falar, né? Porque você pode fazer uma análise a partir disso, ou você pode ouvir de fato da pessoa o que aquilo representa. Eu poderia só pensar nisso, né? Sim, exato. Não, tem que perguntar, não tem que ter vergonha de perguntar. Agora, eu falar disso assim, o quão é importante ouvir outras pessoas? 100%. Eu não posso publicar uma matéria sem escutar nenhum dos lados. Sim. E se a pessoa não me responde, eu não coloco a informação. Para essa mesma matéria, tinha uma informação sobre um cara que foi sócio de uma pessoa de que ele teria cometido assédio. Eu não consegui falar com esse cara. Eu consegui falar com pessoas muito próximas mas eu não posso publicar uma coisa sem ele me dar a versão dele. Uhum. Todo mundo tem o direito de dar a sua versão. Fiz uma matéria sobre bets recentemente. E aí a gente falava do lobby no Congresso a respeito de proteger mesmo. Teve a CPI das bets e tal. E daí tiveram muitos deputados e senadores que estavam protegendo os donos das bets de forma que eles não fossem escalados para ir para a CPI. Uhum. Aí a gente fez essa matéria contando da bancada das bets em Brasília. E daí uma das pessoas que eu procurei foi o Ciro Nogueira, senador da República, que a gente já tinha noticiado que pega carona com o dono de bet e tal. Daí eu falei com o assessor 1, com o assessor 2, depois com ele. No caso, a gente tinha um relatório do COAF dele, que foi um documento enviado à CPI. Dele não, de um cara de um dono de bet chamado Fernandinho AG, e tinha transações com o Ciro. Eu falei, senador, escuta, eu não estou pedindo o outro lado porque eu tenho dúvidas dessa informação. Eu não tenho dúvidas, eu tenho relatório do COAF. Eu só quero que o senhor, se quiser, me explique esses 650 mil reais. Uhum. O que foi feito? Porque ele podia falar que ele comprou um copo, que ele comprou um hotel, sei lá. Ele tem o direito de falar para mim. E daí ele me falou, ele conversou comigo. Ele sabia que a matéria ia ser negativa do começo ao fim, porque né, um senador da República que pega... Também. Tá tudo certo. Só que ele tem o direito de falar. E eu tenho que contar para ele exatamente o que vai sair na matéria. Não tem que ter pegadinha. É uma conversa aberta, É muito feio quando a imprensa... Por exemplo, eu poderia fazer uma pauta com você sobre bets, mas sobre esse assunto eu sei que você não vai falar, então eu vou fazer uma matéria com você sobre o seu podcast, daí você vai me responder. Daí, 50 minutos depois eu falo, mas vem cá, você não é aquele fulano da Bet? Então eu não vou usar nada do que foi falado antes para usar aquilo. Isso é horroroso, isso é pavoroso. Eu não entro em contato com ninguém mentindo sobre o que eu vou falar. A minha pauta é sobre Bet, a minha pauta é sobre isso. Transparência, né? Sim, porque... no jornalismo que a gente faz, muitas vezes você entra em contato com as pessoas para falar de coisas ruins. Enfim. A vida não é só coisa boa. A vida é muita coisa boa. Eu não posso mentir para ela, porque mesmo a pessoa sendo problemática em várias coisas, ela tem o direito de falar e dar o lado dela. É um direito dela. E saber sobre o que é isso aqui, né? E tem estratégias também. Por exemplo, matéria de assédio sexual, eu faço bastante. O que eu faço? Eu não... Se eu entro em contato com... Eu vou te dar um exemplo prático. Eu fiz uma matéria sobre um médico do Vila Nova Star que estava com várias denúncias de assédio dentro do hospital. O hospital não estava fazendo nada. E daí as vítimas, eu falei com vítima 1, vítima 2, testemunha. Eu estava com muita contundência. Aí uma mulher me ligou numa sexta-feira de manhã falando, João, ele está ciente de que você está fazendo matéria. Alguém falou para ele.
E isso, para o repórter, é uma merda. Porque a pessoa se fecha em copas. Quando você está fazendo uma matéria investigativa sobre assédio, sobre muitos outros temas, você precisa do seu sigilo. A pessoa não pode saber que você está se movimentando. Porque se ela souber, ela vai falar com as vítimas todas que já têm medo por milhões de razões e elas não vão falar comigo. Vai bloquear a informação. Né? Sim. O que eu fiz? Ao invés de procurar a assessoria do hospital, eu liguei direto para ele, que eu tinha o celular dele. Já gravando. Doutor Antônio Carlos Lopes. João Batista, repórter da Piauí, estou fazendo tua matéria. E estou gravando essa conversa. Daí ele, cara, ficou uns 20 minutos pro telefone, ele só se complicou. Porque teve o fator surpresa. Você mudou o jogo, né? Se eu ligo para a assessoria de imprensa do hospital, eu nunca mais ia falar com esse homem. Depois eu procurei a assessoria, eu fiz tudo que tinha de fazer, o advogado dele me ligou, estava tudo certo. Daí o advogado ligou e falou assim, eu gostaria que tudo que você conversou com ele não fosse publicado. Eu falei, hã? Não, tá doido? Eu liguei para ele, falei que estava gravando, falei que estava fazendo a matéria. Ah, João, mas ele se confundiu. Eu falei, não, ele não se confundiu. Ele confirmou. Ele foi pego de surpresa, mas ele reagiu. Ele não viu o comportamento que é crime como inadequado. Porque ele falou que a mulher que quis ficar com ele, que ele encostou e foi sem querer, que ele... Aquelas coisas loucas, né? Mas, enfim. Teve uma outra, era o diretor de RH da Record. Também assédio sexual. Também começou a circular na Record que eu estava fazendo matéria. Eu liguei direto. Ô, fulano, imagina. As pessoas... Então, é isso. Às vezes a gente tem que ser abrupto. Às vezes não é dependendo da matéria, né? A delicadeza nesses casos... Porque quando tem interface de advogado, de assessoria de imprensa, é não. Eles vão mandar... Eu mando trocentas perguntas. Trocentas. Vai gerenciar o risco daquilo ali, né? A pessoa vai saber exatamente tudo que vai sair sobre ela na matéria, porque eu mando ponto por ponto. Aí eles mandam eu mando lá um e-mail com 3 páginas de Word e eles mandam, às vezes, não vamos manifestar. É um direito deles. Totalmente, totalmente. Mas eu ia te perguntar sobre isso, assim, porque vocês têm matérias super interessantes na Piauí e também você vai da Betts até Eduardo Bolsonaro, né, que você está comentando aqui. O que te chama a atenção antes de começar a apurar uma história assim? Como é que é isso? Eu acho que eu gosto de fazer matéria sobre assuntos que eu gostaria de ler. Tá. E eu tenho muito, muito, muito privilégio, eu sei que eu tenho muito privilégio de trabalhar nesse veículo, que eu faço coisas que eu sugiro, entendeu? Meu editor também sugere, me passa pautas maravilhosas, mas no geral é o que a gente faz, entendeu? É o que a gente sugere. Então eles deixam a gente muito livre. Legal. Então eu gosto de escrever sobre assuntos que eu gostaria de ler. Tem assuntos que não balançam o meu coração. E você tem autonomia para isso, né? Tenho. Legal. Mas, por exemplo, a pauta, ela nasce das formas mais curiosas do mundo. Essa pauta, eu fiz uma pauta sobre Beth, que era eu e minha amiga Alessandra Medina, sobre os cachês dos artistas e influenciadores, enfim, a despeito de uma crise de saúde, de empobrecimento, tinha muita gente faturando com isso. E isso nasceu no ano passado. Eu fui no aniversário de uma amiga e aí um amigo em comum, ele trabalha com agenciamento artístico, ele falou: a Maia Massafera ganhou tal cachê para fazer uma campanha para uma casa de aposta. Eu estava altinho e ele também. Eu achei que ele estava pirando o cabeção. Bom, entrou no ouvido e saiu no outro. Só que eu acordei no dia seguinte, eu lembrei disso. Eu liguei: ô fulano, ontem você me falou essa história. Ele falou: é verdade. Tenho certeza desse valor. E daí eu fiquei chocado. Não desmerecendo a Maia, mas assim... Eu pensei que era um cachê de Anitta, Ivete Sangalo, sabe? Uma coisa de alguém realmente grande no show business. Daí eu liguei para o meu editor, falei para ele: André, ontem estava numa festa e falaram isso, a pessoa confirmou. Posso ir atrás? Ele falou: pelo amor de Deus. Vai agora. Óbvio. Porque tem uma coisa assim, no caso do jornalista, se você pegar a Betts, esse assunto, dá para fazer trocentas matérias, né? Sim. De saúde, de empobrecimento, vários de ângulos, política, né? Muitos. E ela estava ali, naquele momento, essa matéria saiu em janeiro desse ano, 2025. Era um assunto que eu lia, eu tinha um interesse, mas eu achava que talvez tudo já pudesse ter sido escrito sobre, sabe? Então, assim, como eu vou colaborar para uma discussão de algo que está posto? Então, eu não estava entrando mesmo. Mas daí, quando essa pessoa me fala isso, daí tem essa embocadura. Tem um ângulo que não foi explorado ainda. Agora, o que é mais difícil, assim,
apurar um esquema ilícito ou entrevistar um cara como o Eduardo? Não é difícil entrevistar o Eduardo, é um prazer entrevistar o Eduardo. O Eduardo é um homem relevante, ele é um homem que é um deputado federal, filho de ex-presidente da República, que trabalhou bastante nos Estados Unidos em prol do tarifaço e causou o que tem causado. Ele é relevante, ele é de interesse público. Então, eu quis entrevistar o Eduardo, não é difícil não, é uma delícia entrevistar o Eduardo. Quero sempre entrevistar o Eduardo e outras pessoas relevantes. Eu acho que se for falar de entrevistas difíceis, é entrevistas com gente que acabou de enterrar alguém. Tá. É a situação anterior que você comentou, né? Isso não é difícil. Agora, sobre coisas ilícitas, existem duas formas de apurar. E as duas são complexas. Uma é mais do que outra. Por exemplo, quando tem documentação, Polícia Federal investigou e você teve acesso. O MP investigou e você teve acesso. É muito fácil. Basta, entre milhões de aspas, você ter uma fonte que te passou isso. Uhum. Mas a gente faz investigação sem papel, do zero. Eu sou a investigação. Que o que eu fizer vai resultar numa investigação da polícia depois. Isso é na unha. Isso é difícil. Porque a pessoa tem que confiar em você. É. Porque você tem que ter muita certeza do que você está publicando, porque senão você pode criar uma confusão tragar danada. a vida de alguém. Entendeu? Totalmente. Então essas matérias me tiram bastante sono, mas eu amo fazer. Imagino. Também tem uma profundidade diferente, né? É. Agora, onde que uma história já te levou, assim, tanto, acho que na perspectiva física, geográfica, mas também na parte mais subjetiva e mental? Eu comecei minha vida como estagiário da revista Manequim, na Editora Abril. E depois eu trabalhei na revista Veja São Paulo durante muitos anos, a Vejinha. E a Vejinha, eu acho que foi ali a minha maior escola, assim, de hard news, porque não tinha editoria, então eu não cobria crime ou segurança ou celebridade, cobria tudo. E eu fiz por muitos anos a coluna social da revista, além de matérias. Então teve um dia em específico que eu almocei na Daslu com a Eliana e com a Donata, Eliana Tranquese e Donata Meirelles, e de lá eu fui para o Parque Santo Antônio. Nossa. Que é o bairro mais perigoso de São Paulo, que era uma matéria sobre a vida no bairro mais perigoso de São Paulo. Eu amo isso. Eu sou fascinado por isso. Eu amo crime. Eu adoro crime. Amo crime, parece... Não, sim, eu gosto de cobrir crime. Jornalista, eu amo. E eu gosto de estar com aquelas duas. A Donata é uma pessoa que eu adoro, que eu tenho uma boa relação. Então, assim, tem uma coisa que, assim, saber fazer as perguntas certas e saber escutar te permite criar laço com as pessoas. E isso é fundamental. Porque o único patrimônio que o jornalista tem é fonte. Sim. Porque a gente nunca vai ser rico. Infelizmente, é uma profissão que não é sobre isso, né? Mas a gente tem um patrimônio que é credibilidade. E se você pergunta e ouve a pessoa da forma correta, isso é grande. Tem um advogado, eu fiz uma matéria sobre crime sobre um senhor que ele assassinou a mulher dele em Higienópolis e a Virgínia queria uma capa daquilo. A gente fez a matéria. O advogado do cara, do abutre, do assassino, na época, ele era um advogado... Sim, o escritório dele era na Praça da Sé. Perto da Praça da Sé, tinha um carpete nojento. Enfim, um advogado sem sucesso. Né? Com todos os sinais de que ali, enfim, era um advogado com tamanho muito restrito. E eu entrevistei ele, saiu a matéria péssima para o cliente dele, mas estava toda correta e tal. Esse advogado, depois ele virou um advogado gigantesco. Impulsionou. Gigantesco. No ano passado... Não, eu não vou falar a matéria, senão vai identificar que é um advogado. Mas um advogado que ele confia muito, 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 muito em mim. E graças a ele, eu já consegui pautas extraordinárias. Informações importantes. Sim. E ele fala assim, você me conheceu na Baixa. Ele brinca comigo. E olhou para mim, né? E fui respeitoso. Você tá entendendo? Porque você tem que reconhecer quando a pessoa entra na tua vida e é respeitosa. Totalmente. Mesmo que seja um momento ruim e tudo mais, sabe? No caso dele, um cliente que não prestava. Tem uma fórmula para um bom storytelling?
Então, na Piauí, a gente não tem no jornalismo existe uma palavra que a gente chama de lead. Lead é quando a gente aprende na faculdade de jornalismo que você tem que explicar no primeiro parágrafo o essencial. Você tem que responder quem, como, onde, por quê. Isso pra gente é uma receita. Tipo, receita. O médico faz asepsia da mão para entrar no consultório. Pra gente é isso. Se você não tem essas respostas na cabeça, você não tem matéria, ponto final. Só que isso, para um jornalismo diário, hard, pauleira, conta demais. Porque você está lendo sem tanto tempo, você quer só extrair... Tal. Para Piauí, não. Então, assim, a gente consegue contar uma história sem falar nada. Sem falar que... Sem entrar nisso de cara. Exato. Você vai revelando, né? Exato. Exato. Legal. Então, mas eu acho que, assim... Abrir o texto é a parte mais dolorida, pelo menos para mim. Se eu não tenho abre do texto, eu vou patinar, entendeu? E daí, dependendo das matérias, eu faço ela como se fosse um Lego. Eu vou ter que ter o bloco falando disso, e aquilo está muito claro, está apurado, tá tudo, eu faço. E daí eu tenho outro bloco, tal. Mas se eu não tenho abre, eu fico sempre em pânico. Se eu tenho abre, as coisas fluem de um jeito... Se enrolam bem. Mas eu mudo meu texto. Eu mudo muito meu texto. Porque tem uma coisa de capturar a atenção também, né? Ali, né? Ali onde acontece boa parte do não vou ler. No caso da Piauí, as matérias são longuíssimas. Então, se você não pega o leitor ali pelo laço no começo... Não vai avançar. Já era. Totalmente. Já era. Não, é fundamental. Assim, o primeiro parágrafo, ele é fundamental. E você tem que instigar, entendeu? E eu acho que você contar... Quando você tem o privilégio de estar com alguém, né, em loco, ter entrevistado e tudo mais, eu acho que ter para o leitor esse perfume da sua... Percepção você colocou a mão real ali. Eu acho isso importante. Legal. Então, não é dizer, eu estive com a pessoa... Mas é uma descrição que fala por si só, que não é alguém que te contou, você viu. Eu acho que eu acho isso, pelo menos no jornalismo que a gente faz, eu acho bastante fascinante. Ô, João, a gente faz uma brincadeira aqui, normalmente, que é um pouco até para dar uma baixada e conseguir deixar assentar tudo que a gente está falando, que eu vou te falar 2 palavras e daí você escolhe uma. Tá. Não precisa explicar por quê, só precisa escolher uma. Tá. Revista ou mídia social? As 2. Desfile na Sapucaí ou Paris? Sapucaí todos os dias da minha vida. Um meme, piscinão de Rosewood ou Tânia Bilhões? Vou falar do piscinão de Rosewood porque foi o termo que a gente colheu numa matéria que eu fiz para Piauí. Mas o Tânia Bilhões é maravilhoso, né? No carnaval desse ano, no Rio de Janeiro, tinham algumas pessoas fantasiadas das xicrinhas. On ou off? Os dois, porque sem eles não tem jornalismo. O on the records é quando a pessoa autoriza ser creditada para aquilo que ela acabou de falar. Exemplo, você pode dizer, eu estou processando a parede branca. Pode colocar na minha aspas. O off é quando você fala, eu estou processando a parede branca, mas não pode parecer que eu te passei. Não é pública essa informação. Essa informação você pode colocar, mas essa informação não pode ser creditada a mim. Tá. Entendeu? Tá. Então, é fundamental. E acontece também de eu poder te falar uma coisa e te pedir para você não usar. Pode. Que entra no off também. O off é quando você usa, mas sem acreditar. Mas é que a gente usa esse off de uma forma mais generalizada, que pode ser isso. É que tem... Você pode pedir um off da informação... É que o off é quando você pode acreditar sem falar. Quando você não pede para não usar, é uma coisa assim, ó, eu não quero que você use isso, tá? Tá. Daí, beleza. Direto. E tem coisas que você tem que respeitar a pessoa, não no caso de um assediador que eu entrevistei, não é isso. Mas, por exemplo, de mulher assediada, só para você, voltando assim, de pergunta. A gente vê, eu faço um monte de matéria, sou feliz por isso, mas tem muitas outras que eu não consegui fazer. E você tem que respeitar a pessoa. Tem uma atriz que foi casada com um ator, que ela passou 3 horas e meia da vida dela me contando o caso dela. Me mandava print, a gente conversando. Ela chorava de um lado, eu chorava do outro. Mandava print, mandava áudio, mandava tudo. Provas daquilo que ela estava falando. Foi no Rio de Janeiro. Eu saí da conversa, tipo, 10h30 da noite. Eu peguei o Felipe, a gente estava lá. Falei,
amor, eu preciso tomar um banho, tirar essa nhaca, eu quero um chopp gelado agora. Eu falei, bom, vai ser a matéria da minha vida. É um caso com começo, meio e fim, eles são gigantescos, uma coisa nojenta. Eu acordo no dia seguinte, ela mandou uma mensagem de madrugada, quero falar com você. Oi, fulana. Ela falou assim, tudo que a gente falou ontem, eu não tô segura. Eu falei, acabou a matéria. Não vai pra rua. Você já foi destruída. Eu não me compete. Se você quiser falar, sim. Só que esse tipo de matéria, aí é só Aí é só Por quê? Porque como que eu não roubei o celular dela para ter acesso a áudios e prints? Então, evidentemente, foi ela quem passou. Não tem processo público. Porque daí eu poderia usar tudo aquilo porque veio de um processo. Mas não tem. Então, assim, é a pessoa. É um contra o outro. Então, assim, aí não tem... Só tem um caminho do E ela não está segura. E é um direito dela. Então, tudo que eu tenho... Esquece. Tira Não me compete. Então, isso a pessoa sempre vai reconhecer. Eu já encontrei com ela de outras vida. Formas. E daí ela... Sim, e é um caso que eu não posso contar para ninguém. Porque ela não quis contar. Mas é coerente, né? Sim. É coerente. Mas assim, eu trabalho... Quando eu rezo, eu falo, Deus, toca o coração dela para um dia ela querer falar. Vai ser importante, vai ser importante de alguma forma. Ô, João, você se faz perguntas? Sim. Eu faço terapia, né? Eu acho que toda pessoa que faz terapia tem que se fazer perguntas. Eu queria perguntar um pouco sobre isso, mas muito relacionado com aquilo que a gente falou antes, um pouco desse lugar de que a pergunta ela te tira dessa dinâmica automática e até, às vezes até de uma certa proteção ali do tipo, não vou olhar um pouco para isso, assim. E talvez, aproveitando o seu conhecimento sobre fazer perguntas, que dica você dá ou o que você pode trazer para esse lugar onde você pergunta para si? Durante a matéria, você se faz perguntas o tempo todo. Qual caminho você vai tomar? Qual foco você vai dar? Por que você vai falar desse assunto? Então, e qual que é a repercussão que isso pode ter? É muita responsabilidade. Você trabalhar num veículo que tem credibilidade, que aquilo pode ser lido por muita gente, sabe? Então, você tem que se perguntar o tempo todo. Estou fazendo a coisa certa? Estou sendo responsável? Teve uma matéria que a gente fez sobre o caso da Mariana Ferrer, que foi uma coisa grande e tal. É um caso muito complexo, o caso dela, porque questões que envolvem possível violência sexual quase nunca tem prova. É a vítima e o agressor e acabou. Não tem vídeo, não tem prova. No caso dela, tinha o sêmen do cara na calcinha dela e tinha um vídeo dela entrando e com ele saindo. Este homem foi inocentado na primeira instância e na segunda instância. Ele é um homem não criminoso pela justiça. E ponto final. E ponto final. Eu fiz essa matéria. A Piauí tem uma coisa muito legal que, assim, como a gente não cobre o hard news, né? No sentido do dia, né? Assim, aconteceu um crime hoje na Avenida Paulista. Você não vai entrar no site da Piauí para ler sobre o crime que aconteceu agora. 6 meses depois eu posso contar essa história. Virando ela do avesso. No caso da Mariana, a gente chegou muito tempo depois. Tá? Eu não entrevistei a Maria, ela não quis. Direito dela, tá tudo certo. Eu entrevistei algumas vezes a mãe dela. A matéria saiu e a matéria eu considero assim, eu gostei muito do resultado da matéria, sabe? Porque eu fui para Florianópolis 2 vezes, eu entrevistei Deus e o mundo para recontar aquela noite. O título é A Noite que Nunca Terminou. A mãe dela ficou possessa comigo. Porque eu coloquei que o homem é um homem inocentado. Ela falou, você não poderia colocar. Eu falei, vou colocar o quê? Mas você eu não acho nada. O papel é esse. Eu não acho nada. Eu recontei uma história e a história fala por si só. Agora, sim, tecnicamente ele é um homem livre. Você tem muitos embates. E você se pergunta muitas vezes, gente, será que eu errei? O que eu fiz para essa pessoa estar vindo para cima de mim muito furiosa? E é uma matéria que trata tão bem o assunto, com delicadeza, com respeito. Então, assim, você tem sempre que se perguntar, mas você não pode nunca ultrapassar o limite do que é ético.
Enfim, o que eu penso é irrelevante. O que eu penso sobre Eduardo Bolsonaro é irrelevante. É legal para os meus amigos numa mesa de bar. Não é esse o foco da matéria. É né? irrelevante. Total. Então, é isso. Agora, acho que um repórter investigativo ele é naturalmente curioso, né? Eu acho que sim, tem que ser. Como que você acha que a gente pode se tornar mais curioso? Eu acho que tem que ser interessado pelo assunto, né? Eu acho gente desinteressada tão chata, assim, na vida mesmo, sabe? Que não tem curiosidade, que não pergunta. Você deve ter amigos assim, eu tenho também, gente que... Sabe que só fala de si, não pergunta... E aí, como você tá, camarada? É o pior tipo de gente. Como ser mais curioso? Será que não é um chip que a gente vende de fábrica? Não Mas sei. tudo dá para desenvolver, não? Eu vou puxar a sardinha, então, para o meu ofício. Eu acho que quem não lê jornal, quem não lê revista, não lê nada, é uma pessoa que... Eu acho que isso desperta a curiosidade. Informação, a leitura, né? Total. E ler notícia. Você ter o que falar. Eu acho gente não curiosa muito não sexy, assim. Eu acho as pessoas mais interessantes do mundo, assim. A não curiosa. Tem uma certa apatia, né? Talvez. E gente que só fala de si. Eu acho... O que você acha do termo mente aberta? É que muitas coisas, quando são usadas à exaustão, elas podem, às vezes, quase ficarem vazias no seu significado. Mas esse é muito importante ter a mente aberta. É fundamental ter a mente aberta. Porque se você chega na vida com preconceito sobre determinado assunto, você deixa de aprender. Você imagina um jornalista que tem preconceito a determinado político porque não vota nele. Ele é um burro. Eu acho que ter mente aberta, eu acho que seria ser curioso, não? E talvez... E estar aberto ao novo. Aceitar o novo. Pelo menos mente aberta para mim fala muito sobre isso, assim, que é você se permitir descobrir coisas. Sim. Né? Experimentar, perguntar, entender mais. E tentar não ter preconceito. A gente tem preconceito, né? Todo mundo tem os seus conceitos de determinadas coisas, mas tentar ter o menos, né? Ou pelo menos a curiosidade de entender ao contrário do que você pensa. Sim. Né? De conseguir ter uma visão que adiciona ali. E eu acho que também não é a mesma coisa de escolha, né? Que é um pouco dos seus conceitos. Né? Você pode escolher tal coisa. A gente está numa sociedade hiperpolarizada, né? Então, assim, eu acho que é o oposto de ter mente aberta. Totalmente. Porque são pessoas que já gostam desse núcleo de coisas, já gostam desse núcleo de pensamentos, e é sobre isso que eu quero me especializar, ou ler, ou conversar. E daí você deixa de falar com uma série de outras pessoas que são fascinantes, entendeu? E tem gente que fala assim, quando eu entro num Uber e tá escutando, sei lá, rádio gospel, eu peço para trocar. Ou quando tá escutando um canal de notícias que eu acho que não é podre. O que eu escuto. Cara, eu tenho um amigo que vocês conhecem, Daniel Bergamasco. Ele fala que e é meu editor também. Ele escuta Jovem Pan. Porque ele gosta de ver o que estão falando ali. É fascinante. Eu estava nos Estados Unidos recentemente a trabalho e eu ficava à noite no quarto do hotel vendo Fox News. É uma delícia. Parece que você está em outro lugar. Mas eu quero entender essas pessoas, sabia? Você amplia o repertório também, né? Cara, sim. Eu já fui em passeata de coisas que eu não comum, não era um lugar que você iria, né? Eu adoro. E o ditado "a curiosidade matou o gato"? A curiosidade matou o gato? Eu prefiro morrer curioso do que morrer, do que viver sem curiosidade. Então, não sei se eu concordo com isso. A curiosidade pode matar o gato, mas ela faz o gato andar para frente também, muitas vezes. Eu acho que a morte são menos casos de morte. Eu achei mais que você casos... fosse nessa direção, considerando o que você falou, exatamente. E talvez essa morte valha a pena também, né? Sim, eu acho que sim. Acho que sim. O que tem atiçado sua curiosidade ultimamente, João? O cabelo do ministro Luiz Fux. Eu leria uma matéria de um livro de 500 páginas sobre o cabelo dele. O que acontece? Esse homem está passando horas e horas e horas na TV por causa do julgamento do 8 de janeiro.
E eu tenho fascínio por aquilo, porque é muito volumoso, é muito milimétrico, e aquilo me parece fora da curva, assim, sabe? Eu leria tese de doutorado disso. Você acha que vai ser uma matéria sobre isso, não? Então, eu fui pesquisar sobre o assunto. E aí, a Mônica Bergamo, em 2012, fez uma entrevista com o ministro e ele falou que ele tinha feito implante. No entanto, eu tenho amigos do mundo da beleza, digamos assim, que depois que eu postei, coisa besta, né? Que eu postei sobre o cabelo dele, vieram falar que o implante não é tão volumoso. Então, eles acham que é uma técnica que não é peruca, é uma coisa com uma cola que fica ali por um tempo, entendeu? Tá. Então, teve o implante, segundo ele próprio, mas eu acho que tem outras coisas ali. Além. É muito cabelo. Então, eu tô fascinado pelo cabelo do Luiz Fux. Mas é isso. Obrigado. Obrigado a você. Parabéns. Obrigado. Sucesso. Que tenha uma vida longa aí. E que venha mais coisas e, enfim, se entender mais sobre a história do cabelo, você conta pra gente. Tá. Eu volto aqui só pra gente fazer esse episódio. Obrigado, João. Obrigado. Foi um prazer. Muito bom.